10 da noite, 2 latinhas de Monster jogadas do lado da cama. Você diz pra si mesmo que tá na hora do show. Então, você senta na sua mesa, abre o laptop e começa a trabalhar no seu projeto. Pelo menos, foi isso que você planejou. Só que depois de 27 vídeos no YouTube e 388 stories, 4 horas se passaram e você ainda tá sentado ali, sem ter feito absolutamente nada. O problema é que você tá perdendo a sua capacidade natural de focar nas coisas. E olha, eu sei muito bem como é essa frustração. Semana passada eu sentei para escrever esse roteiro que você está vendo agora. Qual foi o resultado? 2 horas se passaram e eu não tinha escrito nem 3 parágrafos, porque o meu cérebro simplesmente não conseguia parar e se concentrar naquilo. Era Instagram, WhatsApp, YouTube. Você sabe bem como é. Seja no trabalho, nos estudos ou nos treinos, manter o foco virou uma batalha. Uma hora você está lá preparado para começar um projeto importante. Só que 20 segundinhos depois, você repara que na real já perdeu a tarde toda no Instagram. E aí vem na sua cabeça aquele pensamento: eu não tenho tempo para nada. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que seu cérebro virou um viciado em distração. Como recuperar o controle da sua atenção usando técnicas que realmente funcionam e um método progressivo que vai te fazer conseguir ter um foco imparável em questão de semanas. Então faz o seguinte, deixa o celular de lado só por uns minutinhos, coloca em tela cheia e se concentra nesse vídeo. Porque eu prometo que esse é o último conteúdo que você vai precisar ver para de fato voltar a conseguir focar no que realmente importa para você. E tudo começa com uma simples pergunta: por que não conseguimos mais focar? Mas antes de a gente mergulhar fundo nessa batalha para recuperar o nosso foco, eu preciso te falar de uma ferramenta que tá me ajudando muito ultimamente. Eu tô falando do Opera Air. A procrastinação muitas vezes surge porque a gente se sente sobrecarregado, disperso e o cérebro procura qualquer coisa para fazer para se distrair e escapar desse desconforto de uma vez. O Opera Air foi literalmente feito para combater isso, transformando todo o seu ambiente digital em um espaço de calma e produtividade. Ele tem um design minimalista, sem bagunça, que proporciona uma experiência online muito mais tranquila e focada. Além disso, tem os boosts, que são recursos sonoros para o foco e relaxamento. Tem batidas binaurais e música lo-fi direto no navegador. Ele também te lembra de fazer pausas com exercícios de respiração, alongamentos e meditação. O que, venhamos convenhamos, é ótimo para te ajudar não só em produtividade, mas no seu bem-estar. E se você é como eu, que gosta de otimizar o seu tempo, ele vem integrado com a Aria, que é uma inteligência artificial gratuita e ilimitada. Você pode perguntar o que quiser, pedir para resumir textos, reescrever parágrafo ou até gerar ideias. Para acessar, você pode apenas clicar Ctrl e essa barrinha inclinada ou acessar direto pela barra lateral. Aliás, essa barra lateral é outro recurso muito maneiro. Você pode adicionar suas redes sociais para tê-las imediatamente do seu lado. Você não precisa abrir uma nova aba, não faz nada disso. Continua o seu trabalho focado e qualquer hora que você quiser mexer no seu Instagram, no seu WhatsApp, tá tudo ali do lado. Você não precisa sair da aba que você está trabalhando agora. Vai lá, experimenta e depois me fala o que achou. Muito obrigado ao Opera Air por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. Pensa comigo, se a história da humanidade fosse um ano inteiro, nós aprendemos a plantar sementes faz 2 semanas. O primeiro computador foi criado faz menos de 2 horas. E o TikTok surgiu não tem nem 10 minutos. Tudo isso é muito novo pro nosso cérebro. Pensa comigo, a gente tem 300 mil anos. E a gente evoluiu para lidar com uma realidade onde informação era algo raro demais. Barulho estranho no mato podia ser nossa morte. Movimento na grama, comida ou perigo. Ou seja, no passado, essa fome por estímulos era uma questão de sobrevivência, de fazer procurar comida, explorar novos territórios, encontrar abrigo, fugir de predadores. O resultado é que o seu cérebro ainda pensa que estar estimulado é igual a estar fazendo algo útil. Só que hoje, esse mesmo cérebro de caçador-coletor está sendo bombardeado por mais informações em um dia do que os nossos ancestrais recebiam em uma vida inteira. A gente acha que o problema é distração, mas isso é só um sintoma. O problema real é que estamos viciados em estímulos. Olha para sua rotina. Você assiste vídeo enquanto come, ouve podcast enquanto limpa a casa, treina com audiobook no ouvido. Ir ao banheiro sem celular hoje em dia é praticamente um atentado terrorista. E isso acontece porque as redes sociais descobriram nossa fraqueza e decidiram explorar ela até a última gota. A cada scroll no Instagram, seu cérebro pensa: opa, informação nova, isso aqui pode ser importante. E aí você rola mais um pouco, e mais um pouco. Até que já se passaram 3 horas e você nem lembra o que viu. Os algoritmos, eles são mais lisos que político em ano de eleição. Eles aprendem exatamente o que você gosta e entregam isso infinitamente, de graça e o tempo todo. Cada linha de código, cada pixel é otimizado para capturar sua atenção o máximo de tempo possível. E o resultado é que a gente precisa de estímulos cada vez mais intensos para nos satisfazer. Antes, bastava figurinha no álbum da Copa e você estava felizão. Hoje tem que ter dancinha e gameplay no mesmo vídeo com legenda para
para conseguir manter o seu foco preso ali no conteúdo. A capacidade média de atenção despencou de 2,5 minutos em 2004 para apenas 47 segundos hoje. É como Herbert Simon, Nobel de Economia, disse décadas atrás: uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. E quando a gente percebe que tem um problema de foco, qual é a primeira solução genial que vem na cabeça? Ser mais eficiente. Eu vou ouvir podcast enquanto eu malho, ler enquanto eu como, vou otimizar meu tempo ao máximo. Parece lógico, né? Só que essa é a mesma lógica de você resolver uma dívida pegando um empréstimo. Quando você tenta ser eficiente, você ensina pro seu cérebro a ser ganancioso. Por que fazer uma coisa de cada vez se eu posso fazer 3 ao mesmo tempo? E seu lindo cérebrozinho faz esse malabarismo com 10 tarefas ao mesmo tempo e não consegue fazer nenhuma direito. É um ciclo vicioso. Você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Sua atenção fica dispersa. Você demora mais para terminar qualquer coisa. Sua lista de tarefas cresce mais que a inflação. Aí você fica mais ansioso e tenta ser mais eficiente. E o ciclo se repete. E a sua atenção é destruída completamente. Seu cérebro primitivo sendo bombardeado por superestímulos. Mas essa armadilha de eficiência é a receita perfeita para nunca mais conseguir focar em nada importante. Mas calma, tem uma solução. E ela começa entendendo o que acontece no seu cérebro quando você realmente consegue focar em algo. A neurociência do foco é um processo ligeiramente complicado, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para deixar o mais simples para vocês entenderem, falando só o que realmente importa para você de fato sair daqui conseguindo voltar a focar nas coisas. Basicamente, o seu cérebro tem uma receita química perfeita para te fazer focar em algo, e ela depende de 2 ingredientes específicos estarem presentes ao mesmo tempo. O primeiro é a epinefrina, ou adrenalina, que é o que te deixa alerta. Sem ela, você fica sonolento e sem energia pra nada. Sabe quando você tá dirigindo com sono e de repente quase bate? Aí você fica acordado por 2 horas e tá ali atento em tudo. Esse é o efeito do seu cérebro inundado de epinefrina. O segundo neurotransmissor é a acetilcolina. Se a epinefrina te deixa alerta, a acetilcolina decide onde você vai focar. É tipo você numa festa barulhenta, tentando ouvir seu amigo falar. A acetilcolina abaixa o volume de todo mundo e aumenta o volume só dele. É literalmente um holofote que ilumina só o que importa. Então a fórmula é simples: epinefrina mais acetilcolina e você fica com um foco imparável. Quando esses dois estão liberados juntos, seu cérebro não só consegue focar, ele precisa focar. Mas qual o problema? Esses neurotransmissores são limitados. Se você gasta eles scrollando TikTok e vendo stories, não sobra nada pro trabalho que realmente importa na sua vida. A pergunta que você precisa fazer agora é: quanto da minha capacidade mental eu tô dedicando ao que de fato eu quero pra minha vida? Recuperar o controle da sua atenção não é sobre produtividade, é sobre algo muito maior, é sobre não desperdiçar a sua vida. E tem outro ponto fundamental nesse processo: o seu foco mental está diretamente ligado ao seu foco visual. Quando você olha para alguma coisa específica, realmente concentrando o seu olhar num ponto, seu cérebro faz 3 coisas automaticamente. Primeiro, os seus olhos se alinham, convergem para aquilo que você está olhando. A sua visão periférica diminui, é como se você estivesse olhando por um cone. E o seu cérebro libera os neurotransmissores que acabamos de falar, acetilcolina e epinefrina. É como se os olhos fossem o controle remoto do seu sistema de atenção. Isso significa uma coisa muito importante: se você treinar o seu foco visual, você está literalmente treinando o seu foco mental. É por isso que quando você está distraído, seus olhos ficam perdidos, pulando de um canto para o outro. E quando você está concentrado de verdade, eles ficam fixos. E agora você entende por que você não consegue largar esse maldito desse celular. É uma telinha pequena que obriga o seu foco visual a se concentrar naquilo, e um movimento constante. Stories, rios, notificação. O nosso cérebro ele é absurdamente viciado em movimento. E qual que é o resultado? Você fica hipnotizado pelo Black Mirror na palma da sua mão. E agora sim, você sabe como a máquina funciona e tá na hora de retomar o controle dela. Todo mundo já passou por algo parecido com o que eu vou te falar agora. Quando eu tava na faculdade, tinha uma prova complicada, a última coisa que eu queria fazer era parar pra estudar. Eu fazia qualquer coisa, eu limpava a casa, fazia o diabo que fosse, menos abrir o livro pra estudar. A consequência é que eu deixava tudo pra última hora e no fim tinha que virar a noite estudando. Até que eu criei uma regrinha pra mim: eu não tô com vontade de estudar. Maravilha, não precisa estudar, mas só pode fazer 3 coisas. Ou você tá cansado e pode dormir, ou você vai estudar, ou você não vai fazer nada. Exato. Dormir, estudar ou olhar pra parede e ficar com um tédio mortal. E sabe por que isso funciona? A sua mente oferece diversas opções quando você precisa trabalhar ou estudar. A primeira opção que ela mais quer fazer é alguma coisa divertida. Assistir uma série, rolar o seu feed, jogar um videogame. A segunda opção é uma produtividade falsa. Você vai limpar a casa, organizar a gaveta, lavar a louça. A terceira coisa é o que você deveria fazer, o seu trabalho real. E a quarta opção é o tédio absoluto, que é o que ela menos quer fazer. A sua mente só tem poder sobre você porque você não aceita o tédio. Comigo era assim: preciso estudar, a prova é amanhã, mas eu não tô com vontade, não vai rolar agora. Tá tranquilo, tá sossegado. Então senta aí e fica olhando pra parede. Aí passava 10 minutos e eu...
Tá bom, vamos estudar logo esse negócio. Quando você mostra que a alternativa é ficar olhando pra parede, é não fazer absolutamente nada, de repente, estudar se torna um pouquinho mais atrativo. Isso é o mais fascinante pra mim. A maioria das pessoas desperdiça quase uma vida inteira porque não tá disposta a ficar 10 minutos, meia hora, uma hora entediada. Até você falar assim, chega que eu vou fazer esse negócio logo. Esse é o ponto. Focar vai ser desconfortável. A gente tá viciado em estímulos constantes. Mas enquanto sua alternativa for videogame ou trabalho, você sempre vai escolher videogame. Agora, se você troca pra tédio ou trabalho, o jogo muda completamente. E depois que você vence a barreira inicial com tédio, você precisa agora manter o seu foco na atividade que realmente importa pra você. E você lembra, se você quer melhorar seu foco mental, você pratica o foco visual. Então como que você vai fazer? Antes de começar qualquer coisa importante, fica 1 ou 2 minutos olhando fixamente para um ponto específico na tela, com uma distância similar que você vai fazer a atividade e sem desviar o olhar. Eu sei que parece bobeira, mas não é. Quando você foca visualmente, seus olhos se alinham a um ponto específico, sua visão periférica diminui e seu cérebro libera acetilcolina e epinefrina, como eu falei anteriormente. Isso é como se fosse um aquecimento antes do jogo, sabe? Só que pro seu foco. E agora que você está aquecido, vamos para uma técnica que vai fazer você sustentar esse foco por muito mais tempo. Todo mundo conhece o famoso Pomodoro. 25 minutos de trabalho, 5 minutos de descanso. Eu vou te ensinar algo melhor. É um sistema que se adapta ao seu estado mental em tempo real. Como funciona? Você vai começar pequeno. Seu primeiro bloco vai ser de 5 minutos. O objetivo é só você começar a fazer a atividade. Depois de cada bloco, você vai se perguntar, como está o meu foco agora? Eu tô distraído ainda, minha mente está voando. Ou tô ok, eu consigo focar, mas com esforço. Ou eu tô altamente focado. E aí você vai decidir. Se você está altamente focado, você vai continuar trabalhando. Se você tá ok ou distraído, faz uma pausa. E essa é a grande regra. Se você está focado total, o tempo sumiu, está trabalhando e tal, continua. Não para, não tem descanso. Segue firme e aproveita e surfa essa onda. E o último passo é você ajustar o próximo bloco. Se o seu foco está melhorando, você aumenta o tempo do próximo trabalho. Se o primeiro foi 5 minutos, o próximo vai ser 10, 15, 20 minutos. Se o seu foco está piorando, eu comecei com 5 minutos, mas meu foco estava ruim de manhã. Beleza, faz uma pausa e o próximo sprint vai ser de só 3 minutos de trabalho. O importante é você ir aumentando o seu foco. E se tá igual, você mantém o mesmo tempo. E por que isso funciona? Primeiro, reduz a sua procrastinação. 5 minutos é bem fácil de você começar. Segundo, se adapta ao seu estado mental. Você não força 25 minutos quando você só tem 5 minutos de foco. Ou quando você tem 50 minutos de foco, você não vai fazer 25 minutos parar. E o terceiro é que você aproveita o flow, que eu vou falar mais pro final desse vídeo. E esse Pomodoro progressivo vai te ajudar muito. Mas se você quer realmente dominar sua atenção e aumentar sua capacidade de focar mesmo, existe uma técnica que vai te ajudar nisso. O que eu quero é que você olhe para essa vela que está na sua tela. Fixa seus olhos na chama, sem piscar, pelo maior tempo possível. O ideal é mais de 1 minuto. E por que isso é tão poderoso? Diferente de outras técnicas que são relaxantes, como meditação, respirar profundo, essa técnica é feita para ser difícil. Quando você tenta não piscar, a sua mente se rebela. A gente precisa piscar, só que é maluquice. Você está treinando a resistência aos seus impulsos naturais e fortalecendo o controle da atenção de forma real. Você tem algo que está ativamente te incomodando. E mesmo assim, você mantém o seu foco fixo. Quanto mais tempo você conseguir manter o olhar fixo, maior será a sua capacidade de manter o foco mental. Essa técnica combina o foco visual com o controle mental de não poder piscar. E é por isso que é tão desafiadora e ao mesmo tempo tão poderosa. Então qual que é o resumo? Primeiro, um aquecimento de 1 a 2 minutos de foco visual. Segundo, foco ativo, Pomodoro progressivo, um sistema adaptável para o trabalho real. E é aqui que você começa a focar em coisas mais difíceis, trabalhar, ler, estudar. E o terceiro é um treinamento para aumentar o seu foco, que é a técnica da vela. Domine os seus impulsos e a sua resistência mental. E claro, né? Quando não estiver conseguindo começar, use o tédio como a sua arma secreta. Com isso, eu tenho certeza absoluta que você vai sair de um cérebro disperso para um foco imparável. Só falta um pequeno detalhezinho: encaixar tudo isso numa rotina que realmente funcione na vida real. Agora que você sabe as técnicas para controlar e para melhorar o seu foco, precisa aprender quando e por quanto tempo você vai aplicar elas na sua rotina. Uma sessão ideal de trabalho profundo dura cerca de 90 minutos, mas não são 90 minutos de foco absoluto, né? No começo, os primeiros 5, 10 minutos, você vai fazer seu aquecimento, você vai estar meio disperso mesmo, é normal. Só que no meio da sessão, você vai ter um período ali de aproximadamente 1 hora que você vai ter um foco completo. Os últimos 15 a 20 minutos, o seu foco vai estar começando a dispersar e já é bom começar o seu descanso. Ou seja, você não vai estar 100% focado desde o primeiro segundo. É normal começar disperso e engrenando aos poucos. E por favor, seja gentil consigo mesmo, sabe? Muita gente acha que você precisa ser uma máquina de foco por 90 minutos seguidos. Isso aí só existe em filme. Você vai se distrair, você vai perder a concentração. A diferença é que agora você sabe, foco é um processo ativo de sempre trazer o holofote da sua atenção de volta ao que você quer aprender. Outro ponto extremamente importante para sua rotina é encontrar em quais horários do seu dia você costuma ser naturalmente mais alerta. Eu, por exemplo, eu sou muito mais alerta no começo da manhã, de 6 horas da manhã até umas 11, e no fim da tarde, das 3 até mais ou menos umas 5h30, 6 horas. Esses são meus picos de atenção. O horário do almoço, depois do almoço ali, minha atenção já despenca. Depois de umas 5h30, 6 horas, meu cérebro já tá derretido. Só que
Esse sou eu. Tem gente que o foco maior é na hora do almoço. Tem gente que o foco maior é às 8 da noite. E por que eu tô te falando isso? Porque o crime que você não pode cometer é desperdiçar essa dádiva que a natureza te deu, do momento de ouro, seu horário de ouro, de foco natural, olhando a porcaria do Instagram, do TikTok, arrumando a sua mesa. Reserve esse momento precioso pro trabalho mais difícil e mais importante que você tem que fazer no dia. Pega os momentos que você não tá mais alerta, tipo eu na hora do almoço, fim do dia e tal. Usa esses momentos pra responder e-mail, responder WhatsApp, olhar o Instagram, fazer qualquer porcaria dessas. Tá tudo bem, lógico que tem que fazer essas coisas. Só não gaste as horas mágicas do seu dia, que você tá focado, rolando aqui a porcaria do feed. Porque, gente, não tem coisa mais frustrante nessa vida que você tá super atento e você gasta esse momento de atenção com outras coisas e aí você chega às 11 da noite e fala: puta merda, agora eu tenho que fazer a porcaria do relatório que eu não fiz o dia inteiro. Usa a sua natureza, sua biologia a seu favor. Não luta contra ela, pelo amor de Deus. A vida já é difícil. Se você ficar lutando contra a sua própria natureza, vai ser mais difícil ainda. E eu sei que por mais que tenha um monte de coach de LinkedIn, de Instagram, que trabalha enquanto eles dormem, é garra, sei lá o que, sai gritando na rua, isso não existe. Ninguém consegue focar o dia inteiro. Ninguém só depende de garra pra conseguir tudo, pra focar em tudo em qualquer hora do dia e pronto, acabou. Você precisa descansar. Entre suas sessões de trabalho, sai pra caminhar, vê um vídeo no YouTube, lê um pouco, toma um banho, vai pra academia. Simplesmente desliga sua mente por alguns momentos no dia. Você precisa disso. É necessário. Não é uma opção. É uma necessidade. O seu cérebro, ele só consolida aprendizado quando você relaxa. Principalmente quando você dorme. Eu te garanto, eu aposto com você, você vai render muito mais fazendo de 2 a 4 sessões de 90 minutos de trabalho focado do que uma maratona de 8 horas tentando ser produtivo. E aí a gente entra em um conceito muito importante para esse vídeo, que são 2 tipos de trabalho focados diferentes. O Deep Work, que é o trabalho profundo, e o Flow. E não é o podcast. Deep Work é quando você está aprendendo algo novo ou fazendo uma coisa muito difícil. Ele é desconfortável, desgastante. Você sente cada minuto passando. A sua mente quer desistir, mas é assim que você evolui. Um exemplo. Quando eu tava aprendendo a tocar guitarra, eu tava tirando uma música muito difícil, que eu não sabia tocar e era muito rápida, desgastante. Mas é isso que me fez melhorar. É esse esforço focado, suor, trabalho, dedicação, transpiração que faz você evoluir. Já o Flow é o pico da performance. É quando você faz algo que já domina. Tudo flui naturalmente. O tempo voa. Parece que você tá no piloto automático. No meu caso, é depois de você dominar aquela música, você fazer um show, apresentar ela ao vivo pras pessoas. Tudo flui. As notas parecem que saem de você sem esforço. Só qual que é o problema? É que pelo menos uns 70% do seu trabalho vai ser deep work. Vai ser transpiração, suor, dedicação, vai ser sofrimento, vai ser chato, vai ser desgostoso, desagradável. Só que isso é necessário. E no máximo, assim, uns 30% do seu trabalho vai ser em flow. E a maioria das pessoas só quer saber de flow porque ele é gostoso. Mas existem algumas formas de você aumentar as chances do flow acontecer. A primeira coisa é que o flow não é algo que você faz, é algo que acontece com você. É um estado mental caracterizado pela imersão completa e prazerosa em uma única atividade. Assim como dormir. Você não resolve dormir e dorme. Você cria condições para que dormir possa acontecer. Deita na cama, apaga a luz, se cobre, fecha os olhos. Da mesma maneira, tem coisas que você pode fazer para facilitar com que o flow aconteça. A primeira coisa é eliminar distrações. Nada de celular, notificação, rede social. Flow é algo frágil. Uma notificaçãozinha pode te tirar dessa zona maravilhosa. O segundo é você facilitar o seu foco. Trabalhar nos horários do dia que você naturalmente tem mais atenção. O terceiro são utilizar os gatilhos do flow. Ter metas claras. Eu não vou estudar. Eu vou ler 15 páginas do capítulo 3, de preferência com feedback imediato, sabe? Usando listinha de tarefas e tal, e você vai riscando elas. E o segundo gatilho é dificuldade na medida certa. Se uma tarefa é muito fácil pra você, vai tirar tédio fazer aquilo lá. Tipo responder um e-mail. Se uma tarefa é muito difícil, vai ser um deep work. Vai ser estressante, vai ser complicado, desgastante. Agora, se a tarefa é um pouquinho mais difícil do que você consegue fazer hoje, tipo uns 5%, aí você tem grandes chances de entrar em flow. E o quarto é entender que o flow é um ciclo. E como todo ciclo, ele tem fases. Sendo que a primeira é a luta. Você tem que vencer essa fase em que vai ser difícil, você vai estar desconfortável, vai estar difícil focar, você vai querer parar. Mas se você persistir, você pode ser recompensado com flow. Então a forma é simples. Elimine distrações, trabalhe no horário certo pra você, metas claras e supere a luta do começo. Percebe como isso se encaixa com o Pomodoro progressivo? Ele é justamente pra facilitar o flow. Não quer dizer que todo dia você vai entrar em flow, a vida vai ser bela e feliz pra sempre. Mas você aumenta suas chances quando estiver fazendo algo que já domina bem. A realidade é muito simples, gente. Se você conseguir 2, 3, 4 sessões de 90 minutos por dia, seguindo o que eu te falei nesse vídeo, você vai render mais do que 99% das pessoas. Mas agora vem o teste de verdade. Você vai terminar esse vídeo todo motivado, empolgado, talvez você nunca aplique nada disso, como a maioria das pessoas faz. Ou
Ou você pode ser diferente. Amanhã de manhã, quando a vontade de mexer no celular vier, você pode fazer uma escolha consciente e dizer não a essa vontade. É claro que vai ser difícil, mas talvez pela primeira vez na sua vida, você vai estar sofrendo por algo que você escolheu. E é isso que muda tudo. Você está escolhendo o seu desconforto. Ao invés de ser vítima das distrações e do sofrimento que surgem por causa delas, você se torna o autor da sua própria história. Cada vez que você escolhe o foco em vez da fuga, o desconforto em vez da comodidade, você está construindo uma nova versão sua. E é assim que tudo muda. Uma escolha consciente de cada vez. Porque quem você é, o que você pensa, sente e faz, o que você ama, é a soma daquilo em que você foca. Afinal, quem controla seu foco, controla sua vida.